Estamos ao vivo. Ei, gente! Eu vou só mudar a configuração aqui para vocês virem o Gilbert melhor aí na interpretação. Acho que ficou bem melhor. Olha só, pessoal. Hoje tivemos um pedido aí muito especial da LabPub e vamos falar sobre teoria queer. E para isso, eu convidei aí, né? Nós convidamos, na verdade, a Berenice Bento, maravilhosa. Antes de apresentá-la, eu queria dizer, né? Eu nem disse para ela isso ainda hoje mais cedo, mas eu a conheci através daquele texto sobre pinkwashing, um texto maravilhoso sobre pinkwashing. À época, quem me apresentou aquele texto foi a Sabrina Fernandes. A Sabrina aí tinha falado para mim sobre esse texto, e eu gosto de estudar esses cruzamentos, né, entre pauta LGBT e o uso do Estado, até mesmo do mercado, para cooptar aí nossas pautas. Então, parabéns por esse texto. Foi a partir desse dia que eu comecei a conhecer seu trabalho e te admirar. E eu tinha deixado para falar mais cedo, eu acabei esquecendo, então já falar aqui agora para você. Enfim, gente, antes de passar a palavra para a Berenice mesmo, de fato, eu queria falar para vocês que essa live que a gente está fazendo aqui hoje, ela é para apresentar um curso. Vai ter um curso sobre teoria queer. Quem vai ministrar esse curso aí são vários professores, além da Berenice. Então, na verdade, nós temos aí um hall de professores maravilhosos para para esse curso, e eu acho interessante apresentar aqui para vocês algumas coisas antes da gente falar de fato sobre a teoria, a recepção da teoria aqui no Brasil, como que isso se dá também além da academia e dos muros da academia. Eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês que eu montei um esqueminha que era para ser lá para ser lá pro como é que se diz, gente? Lá pro Instagram. Mas a gente teve uns probleminhas com o Instagram, então a gente vai por aqui mesmo, que eu acho que vai ficar interessante para vocês. Então, olha só. Só para explicar, a LabPub EAD, né, ela trabalha com aulas ao vivo, então não são aulas que vão ficar gravadas e você vai ter esse acesso sem essa interação e mediação com os professores, mas você também pode acessar isso depois, eu vou explicar direitinho para vocês. E é meu microfone ou a minha conexão que está hoje nos trollando, mas vamos lá que vai dar certo. Então, existe mediação durante todo o momento da aula. Eu vou tentar passar aqui sem esse slide, porque eu não sei o que está acontecendo, mas só para vocês entenderem, existe essa mediação aí durante todo o momento da aula, os professores vão estar lá, tem pessoas para receber essas perguntas para vocês entenderem, e é feito também. E aí, o que vocês podem perceber também dentro da LabPub é que essas aulas elas vão ficar disponíveis para vocês durante 30 dias para vocês terem acesso a posteriori, ou caso vocês também não consigam acessar essas aulas no dia da aula ao vivo, você pode acessar depois durante 30 dias. E tem também materiais que os professores usam que vocês vão poder baixar também e aprender mais aí sobre os cursos que a escola oferece para vocês. Eu mesmo porque já estudei o Paul Preciado, já li Butler, já comecei a ler algumas questões, mas eu parei e fui para o marxismo. Então, acho que agora é uma boa hora para voltar aí com essa mediação de uma escola, vai ser super bacana. Enfim, dito esse recado, vamos aí conversar com a Berenice. Hoje, e eu acho que vai ficar melhor assim. Melhorou agora? Pronto. Enfim, Berenice, se apresenta aí para a galera, conhecer você, conhecer seu trabalho. Eu já sou fã há muito tempo, mas tem gente aí que pode estar tendo o privilégio de te conhecer hoje. O privilégio é todo meu, Dimitra. Muitíssimo obrigada pelo convite. Obrigada ao
Gilberte, né, Santos pela tradução, né? Então, vamos lá. Eu me chamo Berenice Bento, sou professora aqui do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, né? Fiz uma dissertação de mestrado há já muitos anos sobre masculinidades, né? A dissertação foi defendida em 2005 aqui também pelo Departamento de Sociologia da UNB, e foi a primeira das ciências sociais que traz o tema por âmbito dos estudos de gênero, de masculinidades, em 95, né? A minha tese de doutorado é sobre transexualidade, né, que eu publiquei muito depois, 2 anos depois da defesa, em 2003, eu defendi uma tese chamada Experiência Transsexual, né, e também foi a primeira tese de doutorado nas ciências sociais que discute a questão da temática trans, né. O que é interessante dessa experiência acadêmica, né, que quando eu escrevi a tese, a perspectiva era sempre, tudo que eu lia sobre transexualidade era numa pegada patologizante, né? E só para contextualizar um pouco, né, o que me deu vontade de estudar a questão trans foi um filme, né? O que as provocações e como é que a gente se afeta no mundo, né? Foi um filme chamado Tudo sobre a Minha Mãe, do Almodóvar, e tinha um personagem que me acompanha até hoje, né? Que me tornou-se uma referência de eticidade, né, no mundo. Tornou-se uma referência de como lidar com a diferença, né, que chama agrado, né? A agrado, então, ela me marca, ela me atravessa, e eu quis entender que era isso, né? Como é que funcionava a questão trans e tal. Então, eu escrevi uma tese e utilizei, naquele momento, o que se chama de teoria queer, né? E que, na verdade, na minha cabeça não tinha isso, teoria queer, não, era um trabalho pioneiro, mas que me oferecia um tipo de suporte teórico que me dava condições de analisar numa perspectiva, já naquele momento, em 2000, foi em 2000 quando eu comecei a fazer isso, 99, na verdade, 99, porque eu não conseguia ver patologia, eu não conseguia entender como é que eu chegava. Eu fiz meu trabalho de campo nos hospitais, das clínicas em Goiânia, né? E toda uma perspectiva muito psiquiatrizante, patologizante, e que eu não tinha, na verdade, muito aporte teórico que construísse uma perspectiva analítica fora dos marcos patologizantes. Então, eu vou para a Espanha, eu fico um ano na Espanha, um ano e pouco na Espanha fazendo trabalho de campo, e lá eu tenho um contato. Conheço, na época era Beatriz, né? Participo de algumas conversas, na época, no lançamento do Manifesto Contrasexual, da Beatriz, né? E passo, então, a escrever, né? Defendo a minha tese, e é bastante interessante algo da minha trajetória, né? Que eu estava lembrando esses dias. Na verdade, a minha produção, né? A minha tese, depois os escritos que seguiram logo desse primeiro momento, foram apropriados, vamos usar esse termo, pelo movimento social, muito rapidamente pelo movimento social. Acho que no segundo momento é que a academia passa a passar os textos da Berenice Bento nas bibliografias e tal, né? Então, não quero me delongar muito, né, Dmitra, mas, assim, depois, obviamente, eu faço, inclusive, uma releitura como eu vi a questão de sexualidade e gênero, né, que isso tudo eu vou discutir no curso, né? Hoje eu tenho um ativismo e formulações tanto na questão queer quanto na questão internacionalista, na luta anticolonial, né, a questão da Palestina, a questão do Saara Ocidental, né? Mas é isso, então eu estou por aqui, em Brasília agora, né? Desmutar aqui. Acho que agora sim o microfone não vai me trollar. Mas, enfim, trajetória maravilhosa. É interessante é um prazer estar conversando aqui com você, né? De ter várias bibliografias que te citam e te referenciam. Alguns livros desse curso que estão nas referências desse curso eu acho interessante, como Cornell, que eu já estava para ler também, até a Gale, também Ruby Gale, porque são referências que eu tenho amigas e feministas que estão estudando e produzindo também, tanto na academia quanto com militância, elas sempre têm essas referências como base. Então, eu sempre já adquiri alguns da Cornell, inclusive, eu acho que do livro específico aqui
da bibliografia, acho que Gênero, uma perspectiva global, estava na minha lista de leituras, e agora provavelmente eu devo passar na frente aí para poder fazer esse curso. E bem, né, Berenice, assim, a gente, tanto o conceito de gênero, por exemplo, que eu conheço uma pesquisadora que chama Marília Moscou, ela pesquisou, inclusive, a recepção do conceito de gênero aqui no Brasil, como foi até a tese de doutorado dela. E aí eu queria entender como que foi primeiro essa recepção da teoria queer no Brasil, mas se tiver alguém que está nos assistindo e não sabe o que é teoria queer, eu acho que a gente podia só passar fazer um introdutório para eles, para a gente poder, de fato, falar como que foi essa recepção aqui no Brasil. Sim, pronto, perfeito. Bom, o queer, né? Eu vou contar um episódio que é para vocês entenderem o que é o queer e por que muita gente diz que ele chega pela academia no Brasil e chega domestificado, né? Ele chega colonizado. Isso é uma crítica que faz algumas vezes e tem sua razão, né, em certa medida, porque são o conceito e a aderência que o conceito tem, ele vem muito marcado pelo ativismo estadunidense, né? Queer significa bicha, né? Então você tem hoje nos Estados Unidos, né, inclusive onde eu fiz meu pós-doc em Nova York, tem departamento de estudos queers, e aí estudos viado, né, estudos bicha. A ideia do insulto, né, então, a ideia do que significa você ser constituído no mundo, ser subjetivado no mundo, né, a partir do insulto. Veja, porque quando a gente é criança, né, a gente não tem noção do mundo que nos cerca. Quando esse sujeito nos é apresentado, é sempre o sujeito bicha, né, sapatão, viado, travesti, é sempre um outro, um exterior que nos apresenta esse outro, né? Mas ele nos apresenta já abjetando, já dizendo, olha lá, olha a bicha, né? Olha o viado, olha, você seja tudo, meu filho, mas não seja como aquilo ali, não, né? Então, em algum momento da sua vida você fala assim, sim, mas eu desejo homens, eu desejo mulheres, não, mas eu não sou bicha, não, mas eu não sou sapatão, mas eu não sou Deus, não posso ser isso porque eu vou abrir mão, pensando assim, né, racionalizando o pensamento de um adolescente ou de uma criança que em algum momento vê o seu desejo de gênero e sua sexualidade e por caminhos outros, diferentes daquele que um lugar que é o lugar onde você se produz no mundo como sujeito, que a tua família te diz que você pode ser tudo, menos aquilo. Né? Então, você imagina o que é você ser constituído no mundo, o teu desejo ser um desejo interditado, porque ele é marcado pelo insulto. Né? Então, você é uma bicha. E aí você começa a se constituir movimentos sociais, né? Em torno da sexualidade no primeiro momento, depois de gênero, onde o insulto ele é ressignificado como elemento de identificação. Né? Então, em algum momento, você fala, você é uma bichinha, você fala, sim, mas sou bicha, eu sou sapatão, eu sou travesti. Né? Então, esvazia esse lugar desse outro, né, que tenta, então, te tirar, te jogar fora a partir do insulto. Né? Então, essa é o sentido dos estudos queer. Eu acho que a questão de você positivar o lugar do abjeto, portanto, politizar o abjeto, né, é algo que já vem sendo feito. Né? Vem sendo feito quando o movimento negro, né, nos anos 70, nos anos 60, dizia Black is Beautiful, quer dizer, ressignificando, dizendo que negro é feio, é sujo, e você tem todo um movimento de valorização da estética, tanto o cabelo, quanto as roupas, né, quanto as danças, é um processo de politização e, portanto, ressignificação de sujeitos que passam a dizer o seguinte, sim, sou negro, gosto desse cabelo, meu cabelo é assim, então como é que eu faço com esse cabelo? Então, assim, nesse primeiro momento, então, sem querer me alongar muito, quem está nos assistindo, como você pediu, Dimitri, é um movimento que acontece em torno da sexualidade do gênero, que diz que tira esse lugar, que é o único lugar possível da existência das chamadas sexualidades dissidentes ou dos gêneros dissidentes, né, travestis, transexuais, lésbicas, esse mundo, né, o único lugar possível de existir era o que no mundo das clínicas, das internações, da patologia, né, das clínicas de mudança
reconversão para a heterossexualidade. Então, é esse nível de... Porque, veja, quando eu falo politização, é porque nós vamos... Não vou ter tempo, obviamente, de conversar, e nem essa é a matéria da nossa conversa aqui agora, mas, veja, nós estamos lidando com a questão de gênero e sexualidade, né? E assim como a questão da raça também, com lugares que são ditos como naturais, né? Quer dizer, quando eu digo que a sociologia não tinha formulação para isso, né? Quando eu comecei, há muito pouco tempo, há 2000, né? Na questão da sexualidade, era matéria, mas que dizia que a transexualidade era tema da sexualidade, né? Essa é uma das contribuições da minha tese, quando eu digo não, quando eu falo gênero, eu não estou falando sexualidade, né? São duas dimensões constitutivas das identidades dos sujeitos no mundo, que necessariamente, quando eu falo eu sou mulher, eu estou dizendo que eu sou hétero, e muito menos que eu sou que eu não fiz cirurgia, né? Quando eu digo eu sou mulher, eu não estou dizendo que eu tenho pênis, né? Então, esses deslocamentos identitários, eles é da ordem do impensável quando você trabalha numa perspectiva biologizante das identidades. Então, essa disputa, a gente fala assim, não, a ideia do queer, né, dos estudos queer, que eu, na verdade, nos meus textos faço uma tradução cultural onde eu proponho chamar estudos transviados, porque o queer, o que é o queer? É farinha queer? O que é isso? Farinha quaker? O que é isso? Não, na verdade, não significa absolutamente nada em termos das nossas disputas, né, no dia a dia. Quer dizer, qual que seria a identidade do Brasil que você poderia dizer que te coloca na margem? É a travesti, é a bicha, né? É o viado, né? Que já é um termo mais assim, vamos dizer, mais palatável. Homossexual, né? Quando alguém diz assim, eu não sou homossexual, eu não sou bicha, eu não sou homossexual, eu sou gay. Desculpa, eu não sou nem homossexual e nem sou gay, eu sou bicha. Ele, de fato, ele está fazendo uma marcação existencial que o coloca em um lugar outro, inclusive de perigo, porque geralmente a bicha ela é identificada com atributos femininos, o que vulnerabiliza consideravelmente mais, né, a possibilidade de vulnerabilidade, de violência, né, tanto simbólica ou física mesmo, muito mais. Então, assim, essas disputas identitárias que são instauradas no Brasil, que não é tão novo, na verdade, mas que tem um campo na academia que pensa isso no Brasil, sim, é mais recente. Mas já da década de 80 isso já acontecia, quando os ativistas gays voltam do exílio, né, e começa também a colocar no espaço público uma agenda política, né, em torno, por exemplo, da despatologização das homossexualidades, né? Essa discussão já vem dos anos 80, e agora, mais recentemente, nos anos 90 e anos 2000, que a questão da despatologização e da despsiquiatrização, sim, que chega na questão das identidades de gênero, né? Eu achei interessante você falando sobre o bicha, né? O bicha já foi motivo de tanto sofrimento para mim, e depois de um tempo é tão libertador, né? De falar eu sou bicha e de apropriar-se disso. E eu sei que tem uns debates que não dá para a gente fazer aqui, eu acho que quem vai estar no curso vai poder aproveitar muito bem disso, sobre performatividade e tudo mais, que eu acho que até o Preciado ele coloca algumas questões interessantes no Manifesto Contrasexual para a gente pensar e refletir. Eu gosto muito da linha, do que o Preciado coloca para a gente pensar. Então, assim, fica interessante da gente refletir um pouquinho sobre isso, mas o dia que eu me apropriei do bicha, do ser bicha, eu achei maravilhoso. E eu acho legal que outros homens cis, né, no caso, eles se apropriam desse bicha, mesmo ainda sendo bissexuais, porque são homens que têm interesses atrações por outros gêneros, mas acabam também tendo essa feminilidade, e aí essa identidade bicha parece que é uma identidade muito forte, e ela é interessante porque ela se cruza com outras identidades, então eu acho muito, muito gostoso esse processo. E aí você falou, né, que uma crítica que se tem à teoria queer é que ela chega meio, pela academia, meio que aí de uma forma até meio, se pensar, né, subalterna entre o sul global, né, e o norte global, de como que isso vem lá de cima, né, pensando até, quebrando isso, mas de certa forma vem lá de cima para baixo, né, se a gente pensar que existe um sul e um norte global.
e nós somos o Sul e somos a periferia aí do mundo. Então, assim, como que isso é recebido aqui no Brasil? Se vem somente pela academia ou também se já tem uma inserção nos movimentos sociais? Porque, por exemplo, eu não estudei isso, mas eu consigo perceber que isso mudou muito os discursos de organizações e coletivos LGBTs. Então, eu percebo que não foi só pela academia. Então, assim, só que eu não tenho dados e eu não tenho estudos para poder afirmar isso. É só uma percepção, Perfeito. assim, difusa. Eu acho, você coloca muitas coisas assim que são muito importantes. Assim, primeiro dizer do teu lugar, assim, hoje me defino bicha, né? Quer dizer, o tanto que isso, eu vivi processos também na minha vida dos insultos, né? Eu nasci na Paraíba, sou paraibana e morei no Rio. E muito tempo no Rio eu escondia que eu era paraibana porque aquele insulto que vinha da rua, o tal, ô Paraíba, não era comigo, mas era comigo, né? Então, para uma criança de 10 anos escutar o insulto, né, é dizer, não, mas eu quero, o desejo em última instância é ser reconhecida, o desejo do reconhecimento, né, de produção de reconhecimento recíproco. E essa outra pessoa que está gritando com um pedreiro lá do prédio, lá qualquer, ou chamando de Paraíba, dizer, não, eu não sou isso, né? Então, também te contar que inclusive eu tenho um livro chamado Paraíba, Crônicas de uma Paraíba estrangeira, Crônicas de uma Paraíba em Nova York, né? E aí uma amiga trans disse, mas isso, você sabe que isso é isso? Eu falei, sim, exatamente. Eu radicalizei a perspectiva queer na minha vida, e no sentido de que, se alguém me disse que eu sou paraíba, sim, daí, né? E só eu sei dos truques que eu tive que fazer durante a escola no Rio de Janeiro, de esconder carteirinha, de esconder identidade, porque para dizer que eu era paraíba era me colocar em um lugar risível, e eu não queria esse lugar. E aí, sem dúvida, olha isso, os efeitos múltiplos que uma teoria tem nas nossas vidas, como o feminismo, né? Bom, eu também começo a minha vida pelo marxismo, né? Eu fui ativista contra a ditadura militar no Brasil nos anos 80. Você falou que agora se está lendo marxismo, né? Então, eu acho que esse movimento de consciência, em algum momento, né, que você toma consciência de si, né, um movimento quase hegeliano no mundo, né, de dizer assim, bom, desse autoconhecimento, de eu sou travesti, e redefinir o campo das relações, isso muda completamente o campo das relações, nós sabemos disso, né? Em termos de rupturas e rearticulações, que um ato desse, a capacidade que um ato da fala tem de reconfigurar o mundo à nossa volta, né? Então, dizer eu sou bicha, eu sou travesti, a gente coloca o outro para, inclusive, se reposicionar. Pois bem, então isso queria um pouco dialogar com esse teu lugar de bicha, né? E é louco, porque como é que você é bicha, cara? Então, como assim? Esse lugar é perigoso, desvalorizado, né? Ah, então, em relação à questão dos itinerários da teoria, né? Eu vou conversar um pouco com quem for fazer o curso, né? Essa vai ser uma das partes da disciplina, né? E eu estou orientando uma tese, eu estou muito ansiosa para que essa tese venha logo à vida, né? Do Marcos Mariano, do programa de pós-graduação da UFRN, porque eu estou aqui, eu fiquei muitos anos na Federal do Rio Grande do Norte, né? E continuo com alguns vínculos ainda lá. E essa tese de doutorado do Marcos Mariano, ela vem realmente cumprir um tipo de necessidade, né, que nós temos de pensar essas genealogias, né? Como é que foi? Qual foi o texto? Então, ele, de repente, descobre um texto antes, porque toma-se, de certa forma, como referência o texto da Guacira Louro na educação, quando ela vai pensar como que os currículos da educação estão marcados, né, por uma determinada concepção de gênero e de sexualidade, em que a diferença ela não é admitida, né? Então, os currículos como os dispositivos de produção de inteligibilidade, né? Homem de verdade, mulher de verdade. E aí, então, ela vai trabalhar a noção dos currículos escolares produzindo subjetividades
normatizadas no âmbito do gênero e sexualidade a partir do livro Problemas de Gênero, da Judith Butler, né? Então, esse texto, mas tem movimentos anteriores. Eu não sei, né? Assim, o nome não era queer, mas eu vou dar por exemplo, quando você vê o grupo Dizzy Croquette, né? Quando você vê Secos e Molhados, né? E o grupo Dizzy Croquette é muito interessante, para quem não conhece, realmente recomendo enfaticamente, porque a história não começa com os estudos queer, no sentido de pensar e debater, e colocar em cena e problematizar o que seja a sexualidade como lugar de poder. Né? Porque parece que essa é uma das questões mais importantes, porque tem alguns princípios estruturantes, a meu ver, dentro desse campo teórico. Tem uma diversidade tremenda, não existe uma identidade, porque até é uma loucura pensar em termos identitários no âmbito da teoria queer, né? Mas se você pensa no Brasil, é claro que é pensar muitas vezes em termos da estrutura, vamos dizer assim, carnavalesca. Não, porque as pessoas se travestem, né, pelo carnaval, sempre existiu no Brasil, sim. Mas você tem movimentos culturais, você tem reflexões que são anteriores à entrada dos estudos queer no Brasil, né? Inclusive os termos que eu estou utilizando, estou produzindo reflexividade agora. A entrada dos estudos queer no Brasil, quer dizer, como se de repente fosse algo que posso entrar, sabe? Não, entra, tá? Aqui está. E que é bastante instigante pensar a vida de uma teoria, né? De como isso que me fala assim, como que as teorias viajam e como é que elas são o campo de adesão de um campo teórico no Brasil. Essa ideia da viagem, que é muito pensada pelo Pedro Paulo Gomes Pereira, professor da Unifesp, né? Então, assim, voltando, só organizar meu pensamento aqui. Primeiro, dizer que tem essa tese que está saindo, onde esse percurso, e que vai até agora a discussão dos transfeminismos, né, a questão dos movimentos trans. Essa tese ela tem, então, um escopo muito amplo e fundamental para a gente tentar, então, contar uma história, né, que está muito fragmentada. Né? A questão, então, na tese, o Marcos Mariano vai, então, apontar que é uma das críticas de como que a teoria queer chega pela academia. Né? É verdade, eu acho que sim. Agora, por exemplo, a minha tese é considerada uma tese de referência, que foi a primeira tese que trabalhou com os estudos queer no Brasil. Mas é muito louco falar disso, porque quando você está escrevendo, quando você está pesquisando, você não tem essa noção de que essa vai ser a primeira tese. Eu precisava ter instrumentos interpretativos daquilo que eu estava ouvindo e que aquilo que era que me oferecia em termos de explicação, a medicina, a psicanálise, né? Tem um capítulo na minha tese inteira que é eu justamente problematizando a concepção de gênero da psicanálise, né? Que eu vou chamar, inclusive, vou produzir um conceito chamado dispositivo da transexualidade, né? Então, quando a gente está escrevendo, a gente não tem essa ideia de que, nesse momento eu estou fazendo. Não, era como uma pessoa que estava com sede no deserto, e quando você ouvia a questão da teoria da performatividade, eu falei, putz, era assim, porque, na verdade, na minha cabeça, assim, teoria e empiria não são movimentos, não tem a teoria longe e a empiria, né? As pessoas trans sempre viveram suas vidas lutando, se organizando, morrendo, sendo assassinada, as gays, né, as bichas, o povo da periferia. O problema é que no campo da academia era difícil porque não existia, né? Os estudos feministas, e aí eu faço referência a Judith Butler, né? Judith Butler, quando vai dizer por que eu estou escrevendo esse livro, né? Um livro que ela não sabia também, ela diz isso nos textos. Jamais eu imaginei que aquele texto que eu escrevi tomando cerveja nos bares com as minhas amigas sapata ia ter a repercussão que teve, porque ela via que tinha um tipo de heterocentrismo generalizado nas teorias feministas, né? Que as feministas, não, a questão de gênero é fundamental e estruturante. Sexualidade a gente discute depois, isso não diz respeito, né? Então, acho que sim, acho que tem uma entrada pela academia, mas também acho que o nosso mundo, o mundo das relações sociais, ele já era queer, já era, porque não foi a teoria que inventou que os sujeitos mudam suas identidades, que a identidade não é essencial, né? Que a sexualidade não é determinada pelo XXXY, não, que não é a materialidade já estava lá, né? Pois é,
Então, e as pessoas já estavam fazendo suas vidas e fazendo seus arranjos, né? O que eu acho assim, e quando era isso que eu via no Hospital das Clínicas em Goiânia, a criatura chegava lá para fazer um chamado teste para ver se conseguia fazer a cirurgia, tinha que fazer toda uma performance da mulher padrão, da mulher hegemônica, né? Inclusive a ideia da submissão constitutiva desse ser feminino, pensando hegemonicamente falando, né? Mas pô, era uma mulher que batalhava, trabalhava, se virava, ajudava em casa, tinha os rolos amorosos, né? E eu falei assim, pô, mas aquela pessoa que está ali não tem a ver com essa que está aqui. Claro que não tinha, porque são as estratégias de negociação que eram estabelecidas no espaço da clínica para conseguir o tal do parecer, para conseguir fazer a cirurgia, né? Então, eu acho que tem um movimento da academia que ele aparece como, mas acho que a vida ela já se organiza, né? Os sujeitos, né? Eu acho muito interessante quando a sociologia fala assim, novos sujeitos sociais, vamos fazer uma mesa sobre novos sujeitos, né? Mas que novos? É novos para a sociologia, Novos cara. para ela. Por quê? Para quem? Porque, de fato, né, é como se as ciências tivessem quase a função de Deus, de deusa. Só existe depois que eu teorizo. Não, meu bem, não é assim. Né? A vida, ela acontece. Ela acontece na porosidade da existência, né? Nas franjas, nas fronteiras borradas. Né? O que acontece é que, dependendo Por isso que é importante a questão teórica. Assim, dependendo de como eu sou constituída nesse mundo teoricamente falando, qual a lente que eu utilizo para olhar essas relações sociais, eu simplesmente não vejo. Eu não vejo. E quando vejo, eu colonizo pelo olhar que eu desejo que seja. Né? Que é o quê? Não, é transtorno mental. Não, Berenice, isso aqui não existe. Isso aqui é um problema da ordem da psiquiatria. Né? Você falando aí da Butler, eu lembrei, tem um documentário que ele marca muito a minha vida, que é o Paris is Burning, né? Aquele documentário que entrevista ali várias... tem um borrão, né? Entre drag queens, mulheres trans, travestis, né? Naquela identidade ali mais latino-americana. Inclusive, uma delas, acho que é a Vênus Extravaganza, que inclusive é o final do documentário. Não é um spoiler, gente, porque é um documentário muito antigo. Então, assim, se você não assistiu, assista. Mas a Vênus, infelizmente, ela é assassinada. E ela serve de inspiração para Butler pensar sobre performatividade. E aí, foi quando eu comecei a ler o Preciado, uma coisa vai levando a outra, né? E aí eu achei interessante porque eu acabei conhecendo um estudo que é final dos anos 60, de uma antropóloga que rodou os Estados Unidos para entrevistar drag queens pelos Estados Unidos. Ela entrevistou, sei lá, acho que mais de 500 drag queens pelos Estados Unidos, que era Esther Newton, que é Mother Camp, que é o nome do livro que ela escreveu. Eu acabei adquirindo esse livro também. E eu, enquanto sujeito, mas também enquanto professora, pesquisadora, eu tenho essas curiosidades. Então, eu também cheguei ao Baker, que estuda drag queens, e alguns entrelaçamentos entre algumas teorias e algumas construções, né? A Esther Newton dá base também para a Butler, e aí também tem o próprio documentário, tem a Vênus Extravaganza, eu acho super interessante. Entretanto, a vida vai nos levando a estudar outras coisas e a gente larga esses interesses que a gente tem. Então, eu tenho aqui alguns livros que meio que marcam meus estudos, algumas questões que eu fui investigando, mas depois eu parei e acabei indo para outros lugares, até mesmo por questões de militância, e foquei mais no marxismo, e não voltei. E eu acho interessante assim que existem pessoas que são muito fechadas, eu falo no campo até do marxismo, de não querer entender dessas teorias, mas até se fosse para tecer críticas, deveriam inclusive entender para poder saber o que está falando. Então não adianta também só falar, assim, tem uma frase muito estranha na internet, que é só falar, isso é pós-moderno, e joga para lá, tipo assim, é como se fosse finalizar o debate, e não finaliza, né? Isso não é propositivo, não é nem positivo, na verdade. Mas, aproveitando disso, Berenice, eu acho interessante a galera conhecer também quem são esses pesquisadores, né, que estão aqui produzindo, né, além da Berenice, você já também falou desse outro orientando, mas acho interessante a galera conhecer isso aí. Eu vou começar pela essa comentário que eu no final, vou te citar alguns nomes, periódicos e tudo, mas queria conversar um pouquinho sobre a questão do marxismo. Isso é interessante porque me instiga, né?
Bom, no Brasil é muito interessante isso, né? Acabei de escutar uma live sobre Lukács, né? Porque eu tenho uma formação também bastante marxista na minha trajetória, e volto. E queria conversar um pouco sobre isso, né? Porque acho que não é. As coisas elas não são estanques. Mas, pois bem, no Brasil a gente tem hoje uma quantidade de produção. Agora, de produção queer, né? Embora. Então, vou citar algumas coisas. Eu queria, quem tem interesse na questão da arte, que eu acho que a arte é um dos campos mais interessantes, porque pela própria condição da arte, né, de você ter uma liberdade, de você não estar uma liberdade sempre relativa, porque nós nunca somos totalmente livres para produzir, a gente está sempre produzindo a partir de determinadas condições históricas, né? Isso aí já dizia o próprio Marx, né? No prefácio da introdução lá do 18 do Mário, né? A gente faz a história, mas a gente faz a história a partir de alguns condicionantes, né, que nos antecedem. E a arte também, mas só que a arte. Então, falo isso para dizer o seguinte, que tem hoje uma quantidade de artistas, né, grupos que se definem queers, né, que se definem transviados, que definem... Bom, tem muita multiplicidade, mas o fundamental é colocar e encenar essa possibilidade de vivenciar as masculinidades, as feminilidades, as sexualidades, viver o desejo para além, mas sem estar condicionada à marcação biológica, né? Porque essa, me parece, que talvez seja a grande disputa da contemporaneidade, uma das grandes disputas, seja justamente pensar que nós temos um presidente, temos uma configuração de poder no Brasil que se elegeu defendendo uma teoria de gênero, né? E é justamente essa teoria de gênero que eles defendem, que ou você nasce homem ou você nasce mulher. Se você nasce homem, você tem pênis, você tem que ser masculino, né? Forte, viril. Se você é mulher, você tem vagina. Se você tem vagina, você tem a maternidade, a heterossexualidade como destino. Então, nós estamos vivendo hoje um momento onde uma determinada concepção de gênero, né, está no poder, né, e que o nível de biologização, né, o nível de binarismo, de dimorfismo, né, alcançando o nível máximo em todas as do poder do Estado, que não é pouca coisa. Isso significa políticas públicas, bens, senhas para deixar o assim, pode matar mesmo, né? Então, apesar de tudo isso, nós estamos conseguindo fazer coisas tipo grupos artistas, né, que encenam, que produzem uma produção consistente. Então, eu primeiro diria então que o nome do grupo é maravilhoso, o Núcleo de Estudos da Bahia, coordenado pelo meu querido Leandro Collin, da UFBA, né, chamada NUCUS, Núcleo de Estudos de Cultura e Sexualidade. E ele tem um catálogo, né, o grupo tem um catálogo onde, por exemplo, você pode ir lá e colocar o seu perfil. Então, tem um catálogo gigante de artistas, né, travestis, drag queens, imenso. Aí, por ali, você tem, como que nós temos hoje na sociedade brasileira, um nível de disseminação, no sentido bom da coisa, rizomático, né, de grupos que se identificam com e fazem um trabalho político no sentido mesmo de desnaturalizar as identidades, dizer que aquela designação inicial, né, que a sociedade diz que você ter pênis, você tem que ser heterossexual, que você ser homem, você tem que ser penetrador, violento, isso é uma construção, né? Então, imediatamente diria que quem está interessado na questão da arte, acompanhe o grupo NUCUS, né? Tem um grupo de pesquisa que é o grupo Quereres, coordenado pelo professor Pedro Paulo Gomes Pereira, e que tem o Richard Miscoski, que é um dos grandes nomes da teoria queer no Brasil, né? Mas em todas as universidades hoje no Brasil, né, e movimentos sociais, né, você tem coletivos que se identificam, não é identitário, que se identificam com a ideia da desconstrução. A desconstrução no sentido de dizer que os meus desejos, os meus processos de identificação de gênero não são determinados por alguma parte do meu corpo, não é da ordem do biológico. Portanto, eu não sou destinada, por eu ter vagina, por eu ter XX, destinada a amar as mulheres, destinada a ser penetrada, destinada, entendeu? Bom, então é isso. Eu queria... Eu sei que a resposta está longa, mas eu queria... Você falando de grupos...
Só interrompendo aqui, você falando de grupos, eu queria citar também que aqui em Montes Claros tem um grupo incerto, né? E são pessoas que, inclusive, estudam você e te acompanham, tem um carinho imenso. Então, acredito que alguns ou vão assistir, devem estar assistindo agora, ou assistirão depois. Mas já fica aí um beijo para todo mundo do Incerto, Adorei o o Rafael. nome, Incerto. É Adorei. ótimo, o nome já é super, super propositivo, né? Incerto. É super bacana. E é com S porque para marcar a nossa característica sertaneja ainda. Olha essa outra que delícia. camada. Ótimo. Veja aí, muito bom. Eu acho, Dimitri, que, assim, além da questão dos movimentos sociais, e eu não estou citando os movimentos sociais, não é porque nós temos coletivos trans, né? A Astra, a Associação LGBT, vários coletivos de homens trans, que hoje se organiza, né, o Instituto de Homens Trans. Tem muitos coletivos no Brasil. Mas o que eu acho que é importante é o seguinte: você me pergunta, são queers? Bom, é outra discussão, né? Como que os coletivos produzem sua identificação. Porque uma das questões que eu acho interessante pensar é o seguinte: quando você fala, bom, eu tenho uma certa... claro, eu acho que os princípios eu acho que não são uma identidade queer, isso não existe, mas o que eu acho que existe são pontos de unidade dos teóricos. Então, por exemplo, dizer que uma das questões que cada ponto desse que eu vou falar são livros e livros, discussões e discussões. Por exemplo, dizer que você não nasce homem, não nasce mulher. Você não nasce trans, você não nasce... Como, então, entender os processos através dos quais você se torna? Mas o tornar não é um ato único, o tornar. É o tornar tornando-se. Tornar fazendo-se, né, em processo. Então, aquela frase da Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se, ela é incompleta. Você não se torna, você é tornado. Em primeiro momento, você é tornado, porque você não escolhe. Depois, você se torna tornando-se, em um movimento constante, né? Então, assim, a ideia de uma identidade, a identidade que eu sou, é uma afirmação precária, no sentido de que esse eu sou, ele está atravessado por uma provisoriedade, né? Então, isso é um princípio. O outro princípio é a ideia, então, dizer que a questão do poder, que é o poder, ele é estruturante das identidades de gênero, né, e das sexualidades. Bom, então, a ideia, então, portanto, a própria questão do corpo, e aí eu quero fazer a questão do corpo ligar com a questão do marxismo. A questão do corpo, a luta acontece aonde? A batalha? No corpo. No corpo. Né? Quando alguém olha, você nem nasceu ainda, está todo mundo fissurado na tua genitália para saber o que você tem no meio das pernas. Porque se supõe que, a partir dessa fala performática, no sentido de produzir realidade, é uma menina, é um menino, você está te revelando o que você é. Não está te revelando coisa nenhuma, está te produzindo, né? Então, a questão do corpo... Só interrompendo o raciocínio seu, mas eu espero que você não perca ele. É só para pontuar o quanto que esses dispositivos eles vão sendo reforçados na sociedade, que agora a gente tem o tal do chá de revelação, né? Que para mim é a coisa mais brega que existe. Mas vale analiticamente aquilo para a gente pensar do que nós estamos lidando. Quando a gente discute, né, que tem uma teoria de gênero que tomou poder, né, que está no poder, e que diz aquilo ali é, então, um ato de reiteração, de repetição de uma norma que diz que você é sua genitália. O processo de genitalização, ele é hiperbolizado, vamos chamar assim, nos rituais de revelação do sexo da criança, né? Quer dizer, da festa que se faz, ou a festa da princesa, tudo isso retomando, então, agora tu imagina o drama dessa criança quando lá na frente, de repente, fala assim, então, mas como assim? Essa festa toda é porque eu vim ao mundo, né? Batizaram de Berenice, me colocaram os brincos, né? O ato de perfuração da orelha me parece muito simbólico das mulheres, como um ato, inclusive, da violência penetrante nesse corpo da mulher. O brinco, então, é um ato que constitui esse corpo no mundo, na nossa sociedade, ele é esse ato, né? De enfiar o brinco na orelha da criança para marcar, né, aquele corpo, construir já a marca mesmo, né?
Daqui a pouco essa criança lá com seus 5, 6 anos, assim, puxa, nada, com 2, 3 anos começa a ter uma das etapas fundamentais no processo da produção da identidade de gênero são os brinquedos, né? Então, quando essa criança receber a bonequinha e falar assim, não, minha filha, você é menina, tal, toma... Não, mas eu quero a bola, né? Não, quer dizer, o tanto de essa ordem binária, não é binária, ela é binária, mas ela é um binário dimórfico, porque supõe-se que o que você é na vida já está previamente definido pela tua genitália, né? Então, acho que aqueles rituais, eles são muito interessantes para a gente pensar de que sociedade nós estamos falando. O que nós falamos quando a gente luta por termos discussão de gênero na escola, né? A gente está querendo colocar a sociedade para se pensar. A sociedade para pensar que essa ordem de gênero, como é estabelecida, ela produz exclusão, ela produz sofrimento. Portanto, algumas pessoas estão legitimadas a matar outras pessoas, a agredir outras pessoas, né? Então, esse ritual ele é interessante para pensar a nossa sociedade. Mas, Dmitra, em relação à questão do marxismo, eu acho que os marxistas, os Foucaultianos, butlerianos, eu sou uma professora que dou aula de Judith Butler, uma das teóricas que eu mais leio, que eu mais estudo, dou curso dela. Mas tem um problema, assim, porque a classe operária tem corpo, tem matéria. Essa classe operária, né? Essa classe operária, quando você começa a ver, ela é marcada por raça, por gênero, por classe, né? Então, a ideia de uma classe operária, de uma consciência, de uma falsa consciência, de uma consciência de classe... Eu estava um dia em um seminário, um pesquisador de renome começou a falar dos movimentos feministas, porque a questão dos movimentos feministas, essa questão do identitarismo, porque a questão do universal, tal. Eu falei, bom, ele era logo, falei assim, bom, então o que o professor está sugerindo? Que a gente continue morrendo calada. Assim. Então a gente vai morrer calada, né? Assim, a gente vai esperar a revolução chegar, vamos lutar para todos depois juntos fazer pela algo. revolução. A gente luta juntos, eu lá, ombro a ombro com você, camarada. Vamos juntos, né? Discutir classe, discutir Estado, discutir ideologia, discutir infraestrutura, subestrutura, vamos estar juntos. Aí tu chega em casa e me enche de porrada, sabe? Aí tu bonitão, trabalhador, pai de família, né? Aí chega em casa e expulsa tua filha porque tua filha é trans. Entende? Então, assim, devagar. A classe operária tem corpo, tem gênero. Essa classe operária da revolução marxista, que eu vejo meus companheiros que insistem ainda em não entender que são movimentos que a gente tem que fazer. Eu também acho que não tem como tirar a questão de classe social, porque o capitalismo ele sabe lidar muito bem com as demandas identitárias fragmentadas. Ele incorpora. Tu é negro, tu quer ser introduzido? Maravilha, vou fazer um cartão black só para os negros, né? Vou fazer um cartão rosa só para as mulheres, vou fazer um vagão eu acho uma Cintia, aquele vagão no Rio de Janeiro só para as mulheres, né? O que é aquilo? Sim. Eu me sinto agredida. O problema não é o vagão, o problema é a cultura do estupro, por exemplo, né? Mas acontece que você parte de um pressuposto que todos os homens são estupradores. Essa é o vagão é uma reafirmação de uma concepção de gênero que se funda onde todos os homens traz em si, né? E aí, agora, se todos os homens são potencialmente violadores, estupradores, é impossível nessa perspectiva pensar que um homem vai se tornar mulher. Porque esse é o argumento das radicais feministas, das feministas radicais. Porque todos os homens... Assim, Berenice, eu sei que as mulheres são passíveis de estupro, é verdade. As mulheres são assassinadas pelos seus companheiros, é verdade. Agora, você construindo espaços de segregação, espaços de apartheid, como é um vagão rosa, né, que eu me recuso, definitivamente. Eu estou com meu companheiro, ou com a minha companheira, uma companheira trans, e não posso entrar porque ali tem um lugar. Então, esses lugares onde você tem toda uma concepção de gênero materializada, né? No bolo para revelar o sexo, no vagão rosa, né?
Mas só voltando à questão da classe, eu acho que classe é fundamental. A gente não dá conta. A gente não dá conta de entender como se estruturam as relações sociais, a distribuição diferenciada de poder simbólico e material, né? Vamos pensar, embora seja muito complicada essa diferenciação, a gente não consegue fazer, se não pensar classe, é claro. Agora, também, quando você pega os dados da distribuição de renda e vê como é que é distribuído, né? Onde que estão as mulheres negras, onde é que estão as mulheres brancas, onde é que estão os homens brancos, onde... Eu disse assim, peraí, calma, isso aqui é mais complexo do que queria a vã filosofia marxista, né, que pensa em termos de ideologia de falsa consciência. Falsa consciência de quê? Porque os Eu cheguei aparelhos de no... Estado... Desculpa, Eu Dmitry. ia falar, eu só cheguei no marxismo por causa das feministas marxistas, porque eu estava assim, talvez preso aos processos até da identidade bicha e tudo mais, que quando eu via aqueles marxistas que estavam na figura daqueles homens heterossexuais, cisgênero, eu falei, gente, esse lugar não é para mim, eu não conseguia me ver. E aí depois, com algumas feministas marxistas, em alguns espaços que pensam essas outras categorias, aí eu falei, olha, aqui pode ser um espaço para mim, para eu construir. Só que é uma luta diária. Exato. Isso me parece que é exatamente isso que eu tenho aprendido muito nessas minhas andanças. Eu vejo as mulheres palestinas, né? As mulheres palestinas, elas têm uma luta ali mesmo contra o colonialismo israelense. A gente está falando de uma coisa terrível, né? Mas elas estão nas suas lutas no dia a dia para mudar as relações de gênero ali. Né? Não mas a gente não pode falar mal que é uma sociedade crime de honra. Outro dia foi uma jovem de 20 e poucos anos assassinada pelo pai e pelo irmão por crime de honra na Palestina. Tem que ser dito. Né? Não pode falar, porque aí o que acontece? Israel diz que nós somos uma sociedade atrasada, né? Aí vem meus amigos gays, bichas, palestinos, né? E fala, nós temos que falar sim, nós temos que nos organizar, né? Eu vejo, por exemplo, as mulheres, acabei de chegar em fevereiro, eu fui nos campos de refugiados do Saara Ocidental, na Argélia, né? Fiz até um curta-metragem. As mulheres estão, não estou dizendo que é bonito, maravilhoso, não, elas estão na luta, é luta anticolonial, né? Elas estão no exílio, vivendo no deserto, né? Sem água, sem comida, e estão internamente fazendo suas lutas de gênero, né? E eu perguntei, bom, mas e cadê os gays nessa sociedade? Onde estão as lésbicas? E aí, é claro, olha, nós somos uma sociedade que nós não temos, estou falando do campo de refugiado, onde eu tive com 200 mil pessoas, conversei da casa que me hospedou, nós não temos, mas acho que se tiver também, a gente não vai ter nenhum processo de recusa. Certamente vão ter problemas se aparecerem gays, lésbicas, porque você tem as tradições firmadas, você tem uma forma de ler os corpos, leitura sobre esses corpos, sobre a sexualidade, que certamente vão ter que fazer luta por reconhecimento no interior da sua vida. Então, voltando à questão marxista, me parece, então, que esse nível de determinismo, né, o determinismo da classe, o determinismo de gênero, o determinismo de sexualidade, o determinismo de raça, não dá conta de explicar. Eu estou falando de representação política, eu estou falando da constituição dos sujeitos no mundo, o processo de produção do sujeito no mundo. Ele não é unidirecional, né? Ele não é monocausal. Né? E nossas lutas, portanto, tanto o esforço interpretativo para entender como se constitui, como se faz sujeitos, como se faz gente, né? Como se faz gente, é permanente, tanto no interpretativo e nas lutas políticas também. Quer dizer, você vê Cuba, que para mim, eu defendo Cuba com minhas unhas e com meus dentes, como experiência de igualdade, mas é uma sociedade viva, que tem suas lutas internas, que até muito pouco tempo os gays eram mandados para campo de trabalho forçado, e fizeram suas lutas, estão avançando. Então, porque a sociedade é algo que está em movimento constante. Eu acho que a luta de classe, a luta revolucionária, é um momento. O que nós estamos fazendo, a luta cultural, no campo das ideias, querer que estude gênero nas escolas, discutir raça, refazer os programas escolares, trazer as africanidades para dentro dos currículos, né? Para que a sexualidade seja discutida. E quando, se um dia acontecer uma revolução socialista, não vai estar bonito não para a gente. Porque você veja, a União Soviética fez a revolução, um dos países mais homofóbicos do mundo.
né? Então, como assim? Não, então quando vou chegar... Porque eu fui formada nessa forminha, nos 80, que a gente queria recrutar um camarada que a gente sabia que era gay, e era vetado na organização de esquerda, porque dizia que a classe operária não estava preparada para receber um companheiro gay. Isso não tem tanto tempo, isso foi no final dos anos 80, né? Nossa, boa. Eu tô aqui já pensando que após esse curso, eu vou te chamar aqui para a gente bater um papo de novo. Porque eu acho que Vamos conversar. são temas super interessantes. A minha cabeça aqui agora tá cheio de questões, que eu acho que são questões, inclusive, que fica aí o convite, uma proposta para uma próxima live, porque eu acho que vale a pena. Eu fui colocando alguns comentários que a galera falou ali também no chat. O pessoal amou assim, a sua fala, a condução, e achei super interessante a gente pensar nesses processos, né? Inclusive, quando você fala aí da Revolução Russa, é interessante pensar que lá no início, né, pauta de aborto, descriminalização da homofobia, tudo isso entrou e depois isso se perdeu. A gente tem que pensar, e essa revolução, se ela for acontecer, ela tem que acontecer com as bichas, com as trans, com as travestis, com todo mundo, com pessoas brancas, pessoas negras, senão não vai ter revolução. Então, essa perspectiva, se não tiver ela, não é o mundo que a gente quer construir, né, Berenice? Não me interessa. E, ao mesmo momento, a gente pode tirar e pensar a questão dos chamados vulgarmente identitarismos, né, que é um nome que, ao meu ver, diz muito assim. Quando a gente fica apegado ao nosso lugarzinho, ao nosso quadrado, né, a nossa experiência como mulher, então, assim, eu só vou para a luta se tiver a questão da mulher, porque eu só olho o mundo. Isso não é fazer política. Isso não é transformação, né? Isso é um tipo inclusive, não pensar em termos de estruturas de gênero, né? Quer dizer, eu escrevi um texto há muitos anos quando eu falo assim, não, a questão dos homens feministas não é que eu tenha que deixar que os homens se afirmem feministas. Não se trata disso. É necessário que os homens sejam feministas. É fundamental que os homens... E não sou eu que vou reconhecer, porque o lugar que pensou a estrutura de gênero foi o feminismo. Então, um homem se dizer eu sou feminista e pensar as estruturas de gênero, porque a estrutura de gênero também diz... Vou dizer uma coisa, é verdade. A estrutura de gênero oprime os homens. Assim, mas como é que oprime? Ah, não. Você viu tanto de homens que foram estuprados e que nem como estupro é qualificado, né? Quando é criança. Pensa os processos de socialização primária das crianças, dos meninos, e pensa a violência, né? Então, pensar essa ideia porque a gente vê o homem como um homem pronto. A gente não vê o processo de constituição daquele ser no mundo a partir da identidade de gênero, né? E diz o seguinte, essa estrutura de gênero tem que ser pensada. E o lugar que pensou com a perspectiva de transformar foi o feminismo. Então, uma mulher que diz, não, só me interessa pela questão das mulheres, questão de gênero, a questão feminina. Não, não é. Para mim, não é. A questão de gênero diz a respeito a um gênero onde homens e mulheres, né, cis, trans, estão afetados e atravessados por esse projeto de poder, né? É um projeto de poder. Então, assim, se eu faço a crítica na perspectiva da luta revolucionária universal que a classe tem, a outra perspectiva também, que é a particularista, né? que não pensa a ideia de como que sujeitos são constituídos no mundo, que não é numa casinha fechada, também é muito complicado, né? Porque essa perspectiva ela é palatável, o capitalismo engole que é uma beleza, né? Ela lida bem... As armadilhas da identidade, né? Exatamente. As armadilhas da identidade. Nossa, Berenice, que discussão maravilhosa. Gente, olha, esse convite aqui que foi feito pela LabPub, eu gosto, o trabalho que eu faço geralmente é muito difícil de fazer qualquer publi, porque nem todas as publis para mim parecem coerentes, né? Tipo, eu sou vegano e aí aparecem para eu fazer produtos com origem animal. Eu falei, querido, não dá, né? Então, acho que assim, é interessante quando a gente pega algo que a gente acredita, que é inclusive um curso, que se eu tivesse acesso a ele, talvez eu teria pela Isadora, por exemplo, eu já iria fazer de qualquer maneira, porque são temas que me são muito caros, e o canal aqui ele é mais ou menos como se fosse o percurso dos meus estudos, né? Coisas que eu ando lendo, aprendendo, e traduzindo isso tanto para a minha vida prática, diária, quanto também em conteúdo informar as pessoas. Então, quem vê o canal lá desde o início já viu
uma revolução que eu fiz na minha vida, e é interessante como isso vai se apropriando dos meus processos internos mesmo, na verdade. Então, eu estava aí nessa vibe do Preciado, há muito tempo, né, e dei um pulo, sumi dele, e agora fui resgatado para poder voltar a essas leituras. Então, vai ser um prazer fazer este curso, inclusive, e conversar com você. E eu já deixo um ganchinho, porque eu acho que vale a pena a gente bater um papo depois do curso. Beleza? Tá bom, meu bem, tá ótimo. Nós estamos terminando, eu acho que estamos caminhando para o final, né, da nossa conversa. Uhum. Isso me atravessa, porque eu estou completamente imersa nesses debates, né? Um momento dificílimo que o Brasil vive, a gente é muito estranho, porque, na verdade, nós nunca precisamos tanto de um tipo de alianças, né? Alianças, mas também como está difícil a produção de alianças teóricas, alianças dos corpos, alianças políticas, que fosse uma plataforma mínima, porque nós estamos sendo massacrados, né? Algo como quase típico de acho que nem Kafka poderia imaginar o que a gente está vivendo, né? Um período de uma pandemia, quase 200 mil mortes, né, no Brasil, a Europa Normalizadas, inclusive, né? De uma violência tremenda, né? Então, nós nunca precisamos tanto desses sujeitos que estão engajados, né? Que estão engajados no mundo, engajados na vida, buscando novas formas de viver, pensando alternativas de bem-estar, de mundo melhor. Mas, no entanto, nunca foi tão difícil, né? E aí seria uma outra live para a gente pensarmos por que dessas dificuldades de produzirmos resistências mais eficazes, né? Que tenham condições de produzir desde resistência em termos de políticas públicas, acho que na cultura tem feito uma resistência, né? Mas fica para uma outra conversa, que também para mim foi um prazer enorme estar aqui contigo hoje. E quando a gente fala de cultura, eu conheço pouco de Gramsci ainda, mas tem tanta coisa que a gente pode aprender nessa vida ainda, né? Mas eu morro de vontade de dar uma imersão e aprender um pouquinho sobre Gramsci, que fala, né, que nada estava solto, né? Cultura, economia e política. A gente tem um movimento e tudo age aí sobre nossos corpos, sobre poder, sobre a acumulação capitalista. A gente tem todo um movimento dialético aí dessas partes que as pessoas querem avaliar separado. Enfim, foi um prazerzaço conversar com você. O convite mesmo é de coração. Eu quero conversar de novo. Eu conheço várias pessoas que são apaixonadas com a sua produção acadêmica, com a sua pessoa. E você é uma pessoa doce, assim como a própria forma que você escreve ali, dá para perceber isso também. Então, foi um prazer te conhecer. Obrigada. Estou, assim, apaixonadíssima mesmo. E é bom que eu já tenho seu WhatsApp agora, vamos estreitar essas relações. Tá bom, meu querido, minha querida. É isso, gente. Se você quiser mais fechar alguma coisa, acho que concluímos, né, a nossa missão aqui hoje de deixar as pessoas aí instigadas a estudarem, né? Então tá, gente, é isso. Um beijo para todo mundo e até a próxima live. Façam um curso, eu acho que vale muito a pena. Beijo. Tchau, querido.